Boa noite, estamos aqui na casa do irmão Edson, nesse 5 de abril de 2024, numa sexta-feira. Às sextas-feiras a gente se reúne aqui na casa dele para estudar a Bíblia, e hoje nós temos como mensagem o que é ser discípulo de Cristo, o que é o discipulado, o que é seguir realmente a Cristo. Será que todo mundo que se diz cristão poderia dizer também que é um discípulo de Jesus Cristo? Tem como você ser cristão e não ser discípulo? Você é um salvo e não ser discípulo? No século passado, especialmente, eu creio que meados do século passado, passou-se a ensinar que alguém se convertia a Cristo, mas só muito tempo depois ele virava um cristão comprometido, um discípulo, ele se tornava discípulo depois. Só que nós vamos ver que ser salvo, ser crente e ser discípulo é a mesma coisa. Quem não é discípulo de Cristo, de fato não se converteu. O Senhor Jesus Cristo, ele é bem enfático no nosso texto-chave, que é Lucas capítulo 14, os versículos 25 até 33, com ênfase no versículo 27. Lá diz: e qualquer que não levar a sua cruz dia a dia e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como é que eu poderia ler isso aqui dizendo que qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim pode ser crente, pode ser salvo? Não. Ser discípulo, nós vamos aprender o que é. Lendo o texto completamente, o texto juntamente com o seu contexto, os versos 25 a 33, aqui diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse. Veja bem, uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Eles se diziam discípulos de Cristo, porque o conceito de discipulado existia no mundo, de seguir um mestre, um professor, e se tornar um discípulo de um mestre era ter um compromisso total com ele e com seu ensinamento. Então, o conceito de discípulo, de aluno, de comprometido com o mestre, o ensinamento do mestre, era conhecido no mundo inteiro. Então, quando Jesus Cristo está dizendo que não pode ser meu discípulo, ele está dizendo que você não pode pertencer a mim, você não pode ser salvo. Tanto que aquela multidão todinha estava se achando discípula de Jesus Cristo, porque para onde Jesus Cristo ia, eles iam. Mas Jesus Cristo depois vai encarar eles e dizer que vocês estão atrás de mim com segundas intenções, com segundos interesses. Vocês estão me seguindo porque comeram o pão que eu multipliquei, vocês estão querendo mais pão, estão querendo ser sustentados por mim. Eu multipliquei peixes, vocês estão querendo comer mais peixe. Vocês estão me seguindo pelo pão material. Vocês estão me seguindo pelo peixe, pela carne material, pelos milagres de cura. E então ele aqui diz que ser discípulo é infinitamente mais do que você dizer que você é cristão, que você é discípulo, que você é crente. Continuando, ele vai desiludir aquela multidão, porque aquela multidão queria seguir a ele apenas para ter benefícios. Então ele para, a multidão para, ele fica de frente para aquela multidão e de repente ele diz uma coisa que deve ter chocado aquela multidão. Ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer, e isso no original é odiar a seu pai,
e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus não é o Deus do amor? Ele está mandando odiar o pai? Não, ele está dizendo o seguinte: você pode gostar do seu pai, mas quando comparar os seus laços de amor para com seu pai e o laço de amor que você tem comigo, o amor que você tem para com seu pai em relação ao gigantesco amor que você deve ter em relação a mim, o amor a seu pai é como se fosse um ódio. O amor à sua mãe é como se fosse um ódio. Então ele está dizendo que o discípulo tem de ter um amor a ele supremo, elevadíssimo. Ele diz, e ainda também renunciar à própria vida. Ou seja, nem o interesse de curar uma doença para ter a própria vida deveria estar acima de seguir Jesus Cristo. Ele diz, então se você está mais interessado na sua vida material, na sua família material, se você está me seguindo apenas para receber bênçãos materiais, então você não entendeu o que é ser discípulo meu. E ele continua aqui, então ele vai dizer o nosso verso. Ele diz, e qualquer que não levar a sua cruz, e cruz é instrumento de dor, de renúncia, de vergonha e finalmente morte. Ou seja, o crente, quando ele manda o crente tomar a cruz, ele manda o crente estar pronto a sofrer qualquer coisa por causa dele. Então esses crentes cheios de mimimi, cheios de não me toque, não me ofenda, que não suporta, vamos dizer assim, provações, dificuldades, você não tem nada comigo não. Porque aqueles que nasceram de novo, se converteram, eles estão prontos a apanhar de um lado da face, receber uma tapa, uma bofetada de um lado, e ainda oferecer o outro, a ser forçado a caminhar uma milha e ainda ir duas. Então ele está dizendo que seguir Jesus é um projeto para poucos. Por isso que quando perguntaram a ele, são muitos que se salvam? Então Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar, mas não conseguirão. Ele diz não só entrar, ele diz esforçai-vos, agonizai. Sabe o que é agonizar? É derramar sangue, num esforço tão supremo que você derrama sangue. Então ele diz que o crente, ele está pronto a seguir a ele, não importa o tamanho da provação. Muitos, por conta da provação, eles se afastam de Deus, eles abandonam Cristo. Ah, mas eu fui traído pelo meu marido, pela minha mulher, pelo irmão da igreja, o pastor me maltratou, um irmão me humilhou. Aí Jesus disse, rapaz, cara, tu não é meu discípulo não. Você não entendeu o que é tomar a cruz não. Então ele diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, sem deixar de ir seguindo os passos dele. E não vier após mim, ou seja, Cristo foi na frente e você vai seguindo os passos. E não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pode querer, mas não. Um monte de gente quer ser crente, quer ser salvo, se diz cristão. Ele diz, você não pode. Mas Senhor Pedro, não posso, porque você não tem real compromisso comigo nem com o meu reino. Você é o que é chamado de crente folgado. É o crente que gosta de vida boa, que só segue a mim quando o negócio está bom. Quando o negócio acosta, você dá um pinote fora. Como diz lá em Minas, você sarta de banda. Sartar de banda, você está indo num caminho, aí acontece alguma coisa, você sai fora do caminho.
o mineiro diz, sartei de banda. Então, muito crente sarta de banda. Pula do caminho estreito para as facilidades que o mundo pode oferecer. Então ele diz para a multidão, vocês estão querendo me seguir, vocês sabem qual é o preço de me seguir? Vocês já calcularam o que significa me seguir? Você nota que as igrejas, grande parte das igrejas evangélicas estão enganando as pessoas dizendo que vai ser crente, porque vai ser curado, porque vai prosperar na vida, vai conseguir resolver seus problemas do coração, de relacionamento sexual, conjugal. Quando Jesus Cristo diz, aquele que renuncia a tudo quanto tem. Então, quando Jesus Cristo chama você a Ele, não é para ganhar nada não, a não ser a salvação da sua alma. Mas está pronto a perder tudo. Paulo disse, eu perdi tudo por conta do conhecimento de Cristo e considero como um refúgio, como se eu não tivesse perdido nada. Então, ele disse, você calculou quanto é que custa ser crente? As estatísticas apontam aí que o Brasil está se tornando um dos maiores países evangélicos do mundo. Está infestado de evangélicos. Ora, se 5% deles forem discípulos de Jesus, eu ainda estou sendo otimista. A maioria sempre é a multidão, estão na folia. Estão indo na folia, querendo peixe, querendo carne, querendo casamento, querendo emprego. Há mil motivos que moviam aquela multidão, mas não era o motivo certo. Então Jesus Cristo esclarece. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que de vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eles calculam o preço. Aí o Edson pergunta, Senhor, então qual é o preço que eu te seguir? Já deixei tanta coisa. Ele vai dizer, é tudo. A salvação é de graça, mas me seguir custa tudo. Lembre desse conceito. Pela minha salvação eu não pago nada. E se eu sou salvo, a minha salvação pode custar tudo. E eu devo estar pronto a renunciar tudo. Eu devo estar pronto a fazer com que os meus maiores amores em relação ao amor que eu posso ter a Cristo seja igual ao ódio. A pessoa que você mais amava, o seu amor a Cristo vai ser tão grande que o amor por essa pessoa é igual ao ódio. Se essa pessoa lhe botar na parede, e aí? Eu não aceito esse negócio de você ser crente. Você tem que escolher entre eu e Jesus Cristo. Eu conheço muitas histórias. Lembro bem de uma moça que o pai tinha recursos e ela ouviu o Evangelho, ela se converteu. Quando ela voltou para casa, o pai disse, ou você deixa de ser crente ou saia já da minha casa. Na casa dela, ela tinha tudo. Ela foi para uma casa de um crente bem pobrezinho, que mal dava para sustentar a família. Quase que eles comiam pouco do almoço para sobrar um pouquinho para fazer um caldo para a janta.
ela renunciou a tudo quanto tinha, amor de pai, de mãe, toda a mordomia, todo o luxo, e ela foi para o seminário. Lá ela casou com um pastor, e eles foram trabalhar em lugares difíceis, mas em todo o tempo ela estava feliz, como Paulo. Perdi tudo por amor a Cristo, e considero como nada pelo que eu ganhei. Jesus Cristo sempre tem infinitamente mais para nos dar do que aquilo que a gente vier perder por causa dele. Então aqui Cristo, ele confronta a multidão. Ao longo do tempo, como pastor há mais de 40 anos e crente em torno de uns 50, eu tenho ouvido falar de muitos tipos de crente. E um crente que é muito falado é o crente nominal. O crente nominal é aquele que é só de nome, ele não pratica o que Jesus Cristo diz. Mas se alguém perguntar, diz: eu sou crente, eu sou evangélico. Mas se você olhar a vida dele, famoso crente nominal. Vamos saber se você é um crente só de nome ou você é um crente verdadeiramente nascido de novo e realmente está pronto a renunciar tudo por amor de Cristo. O Novo Testamento ele foi escrito numa língua, na língua grega, que era a língua mais exata na época. Talvez que ainda hoje o homem não fez uma língua tão exata quanto o grego. Então Deus vai usar o grego para escrever o Novo Testamento. E no grego a palavra discípulo é a palavra matetes, de onde é originada também a palavra matemática. Então ser discípulo não é algo vago, indefinido, é muito preciso. Para os gregos, um matetes ou um discípulo era aquele que seguia um mestre, seguia o ensinamento do mestre e procurava imitar o mestre. No caso de um cristão, ele segue a Cristo, ele aprende a doutrina bíblica revelada por Cristo e ele procura ter um estilo de vida conforme a Bíblia apresenta. O estilo de vida de um discípulo é o ensinamento de Cristo. Essa palavra é muito importante. Ela é usada pelo menos 265 vezes no Novo Testamento. Então, uma palavra, quando ela é muito usada e com um significado tão profundo, mostra a importância do crente se perguntar: eu sou um discípulo? Ou eu sou um seguidor casual? Ou eu sou mais um na multidão que está atrás de algum benefício, como a multidão estava atrás de pão, de peixe? Então esse discípulo, matetes, é aquele que estava interessado realmente em aprender para seguir os passos do seu mestre. Essa palavra discípulo, o equivalente dela em latim é discípulos. Outra palavra é pupilo, que reflete o sentido grego de alguém que se apega firmemente ao ensino de um mestre, de uma escola de pensamento em particular. Vemos o caso dos seguidores de João Batista, eles são identificados como discípulos de João Batista. E no Velho Testamento tinha os discípulos dos rabinos, que era o Talmiim, que ele estudava a lei sob a orientação de um professor particular, no caso como Paulo aprendeu,
aos pés de Gamaliel. Paulo era um discípulo de Gamaliel, que era um dos maiores sábios da época. E ele encarnava, ele vivenciava o que era ensinado. Então a nossa pergunta mais importante é: sou eu um discípulo? Para os homens, as mulheres, eu sou realmente uma discípula de Cristo? Ou eu sou mais um folgado ou uma folgada que está atrás da multidão e diz que foi abençoada e eu quero ser abençoado também? Então, as estatísticas no Brasil apontam que há muitos cristãos, de todo tipo. Porém, quando nós analisamos na Bíblia, nem todos são discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Todos se dizem cristãos. A palavra cristão é outra palavra que foi dada aos seguidores de Cristo. A primeira foi dada pelo próprio Cristo, discípulos. A segunda ocorreu 3 vezes. A primeira vez foi em Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos ou de pequenos cristos, ou daqueles que aprendiam como viver como Cristo viveu. Aprendiam o que Cristo ensinou e queriam ser pequenos cristos. Cristão, portanto, era um pequeno Cristo. Reflete o espírito do discipulado. Ser discípulo de Cristo é ser semelhante a Cristo, é andar nos passos dele. Por isso que a pergunta: todos os cristãos são discípulos? Qual a resposta que vocês acham que é verdadeira? Todo mundo que diz que é cristão é discípulo de Cristo? Sim ou não? A resposta é não. É possível que a maioria maciça dos cristãos não tem nada a ver com o que Jesus Cristo chamou de discípulo. Continuando, o Evangelho de Marcos, lá Jesus Cristo diz para que foi que ele chamou um discípulo. Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, diz: e nomeou, chamou e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, ser discípulo é estar com Cristo. O discípulo está com Cristo. O verdadeiro discípulo deve andar com Cristo. Os discípulos deixaram as redes, o Mateus deixou a coletoria, e eles passaram mais de 3 anos com Jesus Cristo presencialmente. Depois eles continuaram, como nós hoje, com a presença de Jesus Cristo, não física, mas Jesus Cristo, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz: eu fiz vocês discípulos, e a minha ordem para vocês é: façam discípulos de todas as pessoas na terra inteira. É a chamada grande comissão que ele deu nos 4 evangelhos e ele deu em Atos. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, ser discípulo é aquele que observa, que guarda, que obedece aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, eu escolhi vocês 2 para que estejam comigo, sejam preparados para pregar. Eles deveriam estar com Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Eles acompanhavam Cristo em suas viagens. Eles testemunhavam a obra que Cristo estava fazendo. Eles aprendiam a doutrina, o ensinamento de Cristo. Cristo os mandava fazer o que ele fazia, a pregar e até como apóstolo fazerem sinais. É dito que uma das crises da igreja, desde o século passado,
já no século anterior, século XIX, mas especialmente no século passado, houve uma mudança muito grande nas igrejas. Antigamente, as igrejas gastavam seu maior tempo treinando discípulos, pessoas para viverem como verdadeiros cristãos e pessoas treinadas para fazerem outros discípulos. Discípulo multiplica discípulos, só discípulo multiplica discípulos. Então as igrejas tinham como principal missão ganhar discípulos e transformá-los em discípulos multiplicadores de outros discípulos. Porém, desde o advento do liberalismo teológico e do pentecostalismo, a igreja mudou o foco do discipulado para cultos espetaculares, para shows, para coisas que é mais para entretenimento dos crentes. Há poucos crentes fazendo discípulos, há poucos crentes procurando ganhar pessoas para que elas se tornem iguais a Cristo e continuem fazendo a obra do Evangelho. Teve um pregador, que ele morreu há algum tempo atrás, um famoso pregador, John R. W. Stott. Ele observou uma coisa. Ele disse: o estranho e perturbador paradoxo é que o enorme crescimento estatístico da igreja, ou seja, o grande número de pessoas se dizendo crente, sem o correspondente crescimento do discipulado. Muita gente se dizendo crente, mas você vê pouco deles que mostram ser discípulos de Cristo. São esses crentes do louvorzão, do showzão, são esses crentes do teatro evangélico. A igreja se transformou em palco, a igreja se transformou em casa de show, os crentes estão atrás de entretenimento, os crentes não querem mais ouvir sobre doutrina, eles querem ouvir sobre psicologia barata, de alta ajuda, eles querem ouvir música do tipo aquela que diz: você tem valor, ou seja, só enchendo a bola do crente, não dizendo que o crente tem de tomar uma cruz, que o crente tem de ser semelhante a Jesus. Os crentes estão cada vez mais parecidos com o mundo. Dificilmente você pode identificar um crente pela sua vestimenta, especialmente as mulheres, ou pelo seu casamento, pela criação dos seus filhos, pela maneira com que ele se diverte. A maior parte do tempo dos crentes é na televisão, é na internet, é maratonando séries. Não há aquele culto doméstico onde se estuda a Bíblia, onde marido e esposa estudam a Bíblia e repassam para os filhos. Daí você vê a falência nas famílias dos crentes. Grande parte dos filhos de crente hoje está no mundo, está desviado. Alguns estão mesmo na criminalidade. Eu tinha reportagem de filhos de crentes sendo presos pela polícia. Então o John Stott, ele está certo. É muito estranho. Tanto crente e você vê tão pouco Cristo. Você vê tão pouco a doutrina de Cristo. Você vê muito. É por isso que eu não gosto desses louvorzões com bateria, com esses instrumentos de rock, porque eles são todos para excitar a carne, para tornar o crente um seguidor do mundo e não um seguidor de Cristo. Então, pelo que nós vimos aqui, Cristo e grandes autoridades que eu poderia citar aqui, elas estão preocupadas com a igreja. Jesus Cristo disse: será que quando eu voltar eu acharei fé na terra?
Porque os crentes não estão interessados na doutrina, no ensino, não estão interessados em levar a sério quando Deus diz que o casamento é para a vida toda, que os pais devem ser o modelo de Cristo para os seus filhos e devem criá-los no temor e na doutrina do Senhor, na exortação do Senhor. Mas esses pais não são discípulos de Cristo, então dificilmente eles vão ajudar seus filhos a serem discípulos. Lembra, discípulo reproduz discípulo. Então pais que não são discípulos de Cristo, pais que são iguais àquela multidão que seguia Jesus Cristo, são iguais aos crentes que só vão para a igreja no domingo ou algum dia da semana para dar um descanso na sua consciência, dizer, Senhor, pelo menos eu fui para a igreja. Mas o discípulo não é aquele que o seu momento com Jesus Cristo é quando ele vai para a igreja. Jesus Cristo disse que ele escolheu os discípulos para estarem com ele. O discípulo de Cristo procura viver e ter comunhão com ele. Deixa eu ver aqui a hora. Então, nós vamos continuar estudando esses tipos de crentes. A Bíblia fala de muitos tipos de crentes. Fala de crentes mal intencionados. O Herodes, por exemplo, deu a entender para as pessoas que ele queria ver Jesus Cristo, ele estava interessado em Jesus Cristo. Porém, a intenção dele não era boa. Olha o que é dito em Lucas 9, 7 a 9. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por Jesus foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, João degolei, quem é pois este de quem ouço dizer as coisas? E procurava vê-lo. Então muita gente procurando ver Jesus, procurando ter contato com Jesus, mas é como Herodes, por uma curiosidade, por motivos não verdadeiros. O próprio Jesus Cristo diz, no versículo 11 de Lucas 9, ele diz, e aconteceu que, estando ele orando, estavam com ele os discípulos verdadeiros, e perguntou-lhe, dizendo, que diz a multidão que eu sou? E respondeu ele, dizem João Batista, outro Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Então, Jesus pergunta, o que é que essa multidão, esse povo aí, está entendendo sobre mim? Os motivos errados, a compreensão que eles tinham de Jesus era errada. Jesus Cristo mesmo chegou a dizer, esse povo ama com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ser discípulo é ter o coração em Jesus Cristo. Eles não eram cristãos comprometidos. A Bíblia fala de Nicodemos como discípulo oculto, que tem vergonha de Cristo. Nicodemos procurou Jesus Cristo à noite, para que ninguém o visse, porque ele se achava muito importante para estar conversando com aquele mestre pobre, esfarrapado. Então ele procura Jesus à noite. Então alguns chamaram ele de discípulo oculto. Então alguns até vão para a igreja, mas eles escondem no ambiente onde eles trabalham, na faculdade onde eles estudam, que eles são crentes.
Aí a pergunta, é crente mesmo? Foi apenas um buscador de peixe e de pão. Ele realmente tomou a sua cruz? Na próxima mensagem, nós vamos procurar estudar o que a Bíblia diz sobre as características de um verdadeiro discípulo. Como eu posso fazer um teste para saber se eu sou um verdadeiro discípulo? É muito importante que compreendamos que a salvação é de graça, não é por boas obras. O apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é pago, custa 0% para nós. Todavia ele diz, se você foi salvo por Cristo, foi mudado, foi transformado, você foi criado de novo, lá diz no verso 10 do capítulo 2 de Efésios. Vocês foram criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, essas boas obras são o resultado de uma vida conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Você diz que é seguidor de Jesus Cristo, mas suas obras é de seguidor do diabo. Você diz que é seguidor do céu, mas sua vida mostra que você ama o mundo, que você segue o mundo, que você está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você não está preocupado com o que Deus pensa de você. Você quer medir o seu próprio valor baseado na opinião do mundo. Quando o crente, antes do crente se converter, ele mede o seu valor pelo que o mundo atribui. Se o mundo diz que ele é bom, ele se acha bom. Se o mundo diz que ele não presta, ele passa a ter complexo de inferioridade e achar que é um ninguém. Porém, depois que ele se converte, ele rejeita a apreciação e o valor que o mundo lhe atribui. Ele agora adota o valor que Deus lhe atribui. Que ele agora é um discípulo de Jesus. Ele agora é um cidadão celestial que tem o seu nome escrito no livro da vida. Que ele agora pode perder tudo, porque em Jesus ele já tem tudo. Porque em Jesus, como Jesus disse a Pedro, todos vocês que perderam casas, mães, pais e bens nesse mundo por minha causa, vocês receberão muito mais, tanto nessa vida quanto na porvir, na vida eterna. Então vale a pena seguir Cristo, mas seguir a Cristo como um verdadeiro discípulo. Um discípulo que não negocia o seu comportamento para ser aceito pelo mundo. Um discípulo, como diz Paulo, não se conforma ao mundo, à sua moda. Um crente que vive de forma diferente, de forma santa. Então, você é um discípulo de Cristo mesmo? Você é um buscador de peixe? Você é um buscador de pão? Você é apenas um buscador de cura? Jesus Cristo disse que não acreditava naquelas pessoas que estavam procurando Ele apenas porque viram Ele fazer milagres. Jesus Cristo não tinha como seu discípulo alguém que acreditava que ele era apenas um milagreiro, um fazedor de milagres. Que era o caso de Nicodemos. Ele disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então é maravilhoso ser discípulo de Cristo. A paz de espírito e a alegria espiritual são para os que seguem a Cristo. Eles têm uma alegria e uma paz tão imperturbável que depois de Paulo receber 40 chicotadas, menos uma, que a lei dizia que se o chicoteador passasse de 40, ele também tomava 40. E para não correr o risco de passar, ele sempre dava desconto de uma. Mas 39 chibatadas numa masmorra romana,
deixava a pessoa com o corpo, as carnes todas partidas, sangrando, e depois de receber essa surra miserável, lá na cidade de Filipos, à meia-noite, o apóstolo Paulo cantava louvores a Deus, as carnes doendo, todos se tremendo no frio, numa condição mórbida, doentia, aquela masmorra cheia de insetos, de caranguejeiras, baratas, todo tipo de inseto, tem muita iluminação. Os presos ficaram sem saber o que estava acontecendo. Esses caras são doidos? Como é que eles apanharam tanto e estão aí louvando a Deus com toda a alegria? Ou seja, a alegria de Cristo não pode ser tirada porque o nosso corpo está com dor. Porque tiraram a nossa liberdade e nós estamos presos. Porque fizeram maldade e injustiça com a gente. E foi nessa noite que Deus deu um terremoto e aquela prisão foi sacudida e todas as portas se abriram. Foi naquela noite da conversão do carcereiro de Filipos. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda a sermos cristãos como o apóstolo Paulo e Silas e os cristãos primitivos foram, prontos a renunciar tudo quanto tinham para seguir nos passos de Jesus, prontos a tomarem sua cruz, esse instrumento de dor, de renúncia e de sofrimento, mas um sofrimento que não pode nos roubar a nossa alegria, porque ela é um fruto do Espírito Santo. Ela não está em bens materiais ou em conforto humano. Ela está na confiança, na certeza da salvação eterna. Está na presença de Jesus na nossa vida. Ó Pai, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e boa noite.